Já temos 8 pessoas na nossa live, então. Acho que a gente pode ir começando. A gente vai se apresentar, então, um pouquinho para vocês. Tu quer começar, Clênio? Ai, pode ser. Eu agradeço então, Júlia, pelo convite, né? É sempre uma boa oportunidade poder dialogar e refletir sobre o trabalho da psicologia, sobre o envelhecimento. Então, né, minha formação é psicólogo desde 2010. Eu Uhum. venho atuando na clínica, na área social, e tive experiência, né, além da clínica, trabalhar com idosos. Em 2011, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto em Farroupilha. Aí eu fazia questão de psicodrama, então eles eram protagonistas, né, e Uhum. criavam esquetes para falar sobre a vida, refletir. E atualmente, então, trabalho num serviço de convivência com idosos. Então, toda essa experiência me ajuda, assim, a poder conhecer um pouco mais e compartilhar, né? E também aprender junto com eles e junto com vocês. Isso aí. Então, a ideia das lives surgiu para trazer um pouquinho de conteúdo também para o pessoal durante a quarentena, né? Então, para a gente começar essas lives semanais, eu pensei em ti, né? Nesse trabalho super importante que tu desenvolve, tanto na clínica quanto com os idosos, né? Para a gente poder aprender um pouquinho sobre a tua experiência. Então, antes de tu falar Uhum. mais um pouquinho, eu vou me apresentar também. Eu sou a Júlia, então. Para as pessoas cegas que nos assistem, eu vou fazer minha audiodescrição, aí depois eu vou pedir para te fazer a tua, tá? Então, Ótimo. eu sou loira, com cabelos médios. Eu tenho olhos castanhos, o nariz médio e a boca grande. Estou usando batom rosa, um brinco prata e uma blusa preta. Pessoal, então eu sou psicóloga, me formei no último ano. Eu trabalho então na clínica, no consultório, né, de psicologia. Então, com o endereço junto ao Clênio, né, que está na nossa live. E além disso, eu tenho experiência também com pessoas com deficiência visual. Trabalhei por 5 anos na PADEV. Então, um dos meus grandes focos de trabalho é a inclusão. Também participo da startup Semear, na parte do Braille e tecnologias assistivas para deficiente visual. Então, essa é um pouquinho da minha bagagem. Também faço especialização em docência e gostaria muito de trazer conteúdos importantes para vocês aqui no Instagram. Agora eu vou pedir então para o Clênio fazer a audiodescrição dele e falar um pouquinho mais sobre a experiência dele, então. Sim, ótimo. Ah, a autodescrição, que coisa diferente, né, de se fazer, mas muito interessante poder ter esse olhar de inclusão, né, porque é uma coisa que às vezes passa sem que a gente perceba, né, que muitas vezes quando a gente dialoga com deficiente visual, não percebe que tem que incluir ele nesse sentido de como nós somos, né, então eu tenho em média 1,79, tenho a pele amarela, um pouco maior, né, médio, digamos assim, tenho os olhos castanho claro. Acho que é isso, assim, e como tu disse, né, a formação da psicologia é muito ampla e cada vez que a gente vai conhecendo, né, as áreas, a gente vai se apaixonando cada vez mais. E desde o início do curso, eu sempre me identifiquei com a clínica, né, que é onde a gente consegue ter aquele acolhimento individual, onde a gente consegue ter esse olhar mais no íntimo do sujeito e também na área social, que daí a gente consegue trabalhar mais o coletivo, porque Uhum, uma coisa não anula a outra, sabe? Que dentro dessas relações sociais, quanto mais a gente consegue buscar pelo autoconhecimento, melhor a gente vai conseguir ter relações às nossas relações do nosso dia a dia, seja em uhum, casa, seja no trabalho, né? Que todas as relações são complexas, mas quando a gente consegue buscar, né, através da psicoterapia, o autoconhecimento, a gente vai entendendo esse tempo que está passando de uma forma diferente. E quando se fala em envelhecimento, é justamente isso, né? Poder entender o tempo, respeitar esse tempo e buscar sempre se aprimorar, porque desde o do nosso primeiro suspiro ao último, a gente tem coisas para aprender, então a gente está sempre
se repensando, Uhum. ressignificando situações da vida. É, eu acredito que o contato humano em geral, né, ele é um grande aprendizado, é uma grande troca, né? Nós aprendemos com o outro nesse contato e também transmitimos um pouquinho da nossa experiência, né? Tanto breve quanto longa, né? Uhum. Uhum, sim, porque a gente sabe que desde da filosofia clássica, né, a gente vem buscando compreender quem somos nós, por que que estamos aqui, o que que podemos tirar dessa experiência que é a vida para dar sentido para nossa Uhum. existência, né? Porque a gente sabe que a gente precisa trabalhar, precisa estudar, precisa pagar contas, mas o que mais, né, que a vida nos coloca? Então, todas as situações que a gente enfrenta, tem que buscar esse olhar, né? O que que a vida está querendo nos ensinar com isso? E claro que é um processo muito individual, e essa questão do tempo também é muito Uhum. particular, né? Porque nós somos singulares, muito únicos. Então, tu pode ver jovens de 30, 40 anos, super, né? Às vezes a gente chama infantilizado e daqui a pouco vê idosos também, né? Porque não importa, não é a questão da idade, mas é a questão de como cada um lida E nesse tempo, aceita as suas limitações. Mas eu vejo que com o tempo as pessoas elas vão observando mais antes de tomar decisões. E geralmente a gente sabe que quando somos um pouco mais jovens, a gente já quer tudo muito imediato, né? Então, acho que isso que a gente vai aprendendo a respeitar esse tempo que é muito individual, muito particular. isso mesmo. Antes da gente continuar, eu vou mandar um abraço pro pessoal então que tá entrando, que tá nos dando oi. O Luciano respondeu para nós então quando nós nos descrevemos. Ele falou que resumindo nós estamos lindos. Então, beijo, Lu. Hum, É um querido, né, que tá participando então. E é para ele e para outras sim. pessoas que nos assistem, né, que a gente fez a nossa audiodescrição, né? Vou mandar um beijo para Letícia também, que acabou de entrar, que é a nossa CEO da Semear, nossa startup que eu comentei antes. E então, continuando o nosso assunto, nós estávamos falando que cada pessoa tem o seu tempo, né? E o tempo é muito particular, a gente não consegue mensurar. Então, a gente não precisa ficar aflito se o tempo do outro é um pouquinho mais rápido que o nosso. Às vezes a gente tem algumas experiências que a outra pessoa não passou e vice-versa. Então, quando a gente mensura o tempo, a gente tem que olhar para as nossas experiências, para nossas vivências, para o nosso aprendizado. Às vezes tem algumas coisas que vêm para a gente aprender, né? Um pouquinho sobre nós, sobre o outro. Sim, isso. É a grande experiência da vida, né? Como você bem coloca, quando a gente está nesse meio social, a gente percebe essas diferenças, né? E a gente vem de um. A gente sabe que, né, por exemplo, se for pensar 20 anos atrás, uma pessoa de 60 anos, 70, tinha uma outra perspectiva, e hoje a perspectiva de vida é muito maior. Então, o grande objetivo de nós refletirmos é isso, como é que nós estamos nos preparando para enfrentar, se a gente for pensar, né, em média que a gente vai viver até os 85, 90, 100 anos, Uhum. né? E isso é possível. Como que nós vamos viver até esse tempo de uma forma saudável? Porque a gente vê assim que hum, nesse processo, né, do envelhecimento, e aí eu descobri a palavra envelhecência, né? E Uhum. eu tenho aderido a essa palavra para definir essa questão, que é justamente esse processo que a gente vai saindo da adultez para uma envelhecência no sentido assim, tu trabalhou 30 anos da tua vida, 35 anos, tu se aposenta, daí tu chega um dia e pronto, né? Sim. Durante 30 anos da tua vida, tu acordou todo dia às 6 da manhã, foi trabalhar, voltou para casa, e aí chega um momento em que tu não tem mais essa rotina. Então, como que a gente vai buscar aprender, né? E nesse período de isolamento social, a gente percebe muito isso, né? Como que cada um está ocupando esse tempo. Porque muitas vezes a gente reclamava da falta de tempo, e daí hoje a gente tem tempo, mas não sabe como ocupar, né, esse tempo. Então é justamente buscar alternativas saudáveis. E De perceber, bom, todo mundo um pouco angustiado, nervoso, isso faz parte, né? Mas a gente consegue através da comunicação e de buscar apoio, de buscar ajuda quando necessário. Porque muitas vezes é uma dificuldade das pessoas, né? Reconhecer que precisa
de um apoio emocional naquele momento, para se adaptar a esse novo processo. Porque quando a gente fala numa juventude, né, não é a questão da juventude do corpo, né, dessa aparência física, mas dessa jovialidade de perceber a vida como uma experiência diária, cotidiana. Então, é isso que é a grande questão, né? Não é uma jovialidade física, mas é emocional, Hum. é espiritual, poder se conectar com algo que dê sentido à sua existência, né? Seja o simples fato de acordar de manhã e fazer o chimarrão para os netos ou para as visitas, mas desde que faça isso com uma coisa amorosa, carinhosa, e a gente vê que isso já define muito o sujeito, né? O Uhum. quanto que você investe naquilo que tu faz e nas relações que tu estabelece, porque provavelmente com boas relações tu vai manter uma vida mais saudável, mais coerente e assim por diante. E eu acredito que nessa questão do envelhecimento entra também a parte da produtividade, né? Que nós, enquanto psicólogos, a gente tem que pensar também no idoso como um ser produtivo, né? Que é uma pessoa que viveu as suas experiências, esteve engajado no mercado de trabalho, numa certa produtividade, e aí, no momento em que chega na aposentadoria, né? Podemos nós pensar também em uma preparação para que esse idoso tenha na aposentadoria, após toda essa vivência dele, né? Que seja um envelhecimento sadio, né? Então, com qualidade, né? Sim, sim, que é justamente isso, é poder hoje nós pensarmos em alternativas para acolher esses idosos que a gente já tem, né, assim na nossa estatística, mas esses novos idosos que vão se adaptando a essa nova realidade. Porque é isso, às vezes assim, a gente tem uma vida ativa, produtiva, mas aí tem a questão do nosso corpo físico, né, que muitas vezes não acompanha. Mas se a gente Uhum, tem uma boa saúde mental, a gente vai entender, bom, são limitações que fazem parte da vida. E todos nós temos limitações, né? Às vezes a gente, né, tem pessoas que têm facilidade com números, outras não tanto, mas mas isso não coloca a outra pessoa numa posição de menos-valia, e sim que cada um tem habilidades diferentes. E a grande experiência da nossa vida é justamente reconhecer isso. Ah, eu sou bom nisso, né? E a Júlia é bom naquilo. Então, como que juntos nós podemos trabalhar para cada um ter o seu uhum, bem-estar, a sua saúde física e mental garantida. E justamente ter um envelhecimento saudável começa hoje, né? Você escolher ter uma alimentação melhor, ter relações saudáveis, uhum. né? É romper padrões positivos. Porque tudo bem, como eu disse, né? Desde o, né, do primeiro suspiro ao último, a gente está aprendendo. Então, né, na minha experiência, eu vejo, por exemplo, uma idosa que frequenta lá o serviço de convivência, ela tem 92 anos e ela tem um namorado e ela é apaixonadíssima por ele. Daí tu vê, é uma coisa assim, é incrível. E ela tem 92 anos, e a gente imagina, parece que é uma coisa, né, que quando é adolescente, tá à flor da pele, mas isso é para a vida toda. Mas é muito mais essa paixão pela vida, pela descoberta, né, de Uhum. perceber um ser humano que está sempre aprendendo. E isso independe da idade, né, é uma questão de emocional também. Eu acho que as pessoas em geral, elas têm um estigma muito grande acerca do idoso, né? Então, de que chega numa fase em que deixam de ser produtivos, que o relacionamento deles com os outros fica diferente, muitas vezes infantilizam os idosos, né? Que é uma coisa que nós, enquanto psicólogos, a gente ressalta que não, que eles são pessoas que seguem a vida normalmente, são produtivos, se relacionam, namoram. Então, e é o nosso futuro, né? Querendo ou não, a gente acaba. A expectativa de vida tem aumentado cada vez mais. E a gente tem que Uhum. pensar, então, no nosso futuro como a população que teremos muitos idosos, né? Já temos muitos idosos, né? Sim. Nós já temos uma população que é cerca de 27 a 28 milhões de idosos. Então, a estimativa que até em 2031 a gente dobre essa estimativa. Então, vai chegar em média a 42, 43 milhões de idosos. Aí, como é que a sociedade está se preparando para isso? Uhum. E como que tu diz? Assim, não é porque chega nessa fase da vida, porque a gente vê na nossa experiência pessoas com 80, 90 anos que ainda têm uma vida ativa na arte, né, a gente percebe isso, mas a nossa vida cotidiana, pessoas que trabalharam a vida toda, mas hoje estão há 20, 30 anos
buscando, né, ter uma convivência saudável, aqueles grupos de mães, né, grupos de grupos da terceira idade ou Uhum, do envelhecimento que justamente legitimam isso que tu disse, né? Porque tu é idoso, que a tua vida profissional terminou, que a tua vida sexual acabou, que eu acabei de ver uma fala do Cassiano. uhum, Sim, né? A terceira idade também existe sexualidade, também existe desejo, existe prazer, mas é justamente adaptar-se, né, à realidade do corpo. Porque uhum. quando a gente fala de prazer, de sexualidade, parece que é uma coisa, ai, nossa. Sim, os idosos têm uma vida sexual ativa, né? É diferente do que a gente imagina, mas existe a questão do toque, do afeto, e justamente de descobrir novos prazeres, Isso. independente da idade, né? Justamente reconhecer que não é porque está nessa idade parou de pensar, a gente vê culturas, né? Por exemplo, na Índia, algumas regiões da Índia, tem uma família de 30 pessoas, querem fazer um negócio. Aí 29 querem fazer um negócio. O idoso diz que não, é o idoso que eles dizem não. Se o mais velho disse que não pode, mesmo que a pessoa torça o nariz, mesmo que a pessoa se irrita, mesmo que as pessoas, né, que os mais jovens fiquem mal, a opinião do mais velho é a mais importante. Mas na nossa realidade, né, os mais velhos são aqueles que ficam com uma voz lá no fundo, ou que a gente não mostra, né, a gente fica muito mesmo nas redes sociais, ou que a gente só vai lá tomar um café e vai embora. Então, não dá voz a esse idoso, né? E percebe essa distorção. Se a gente for pensar numa questão hierárquica, né? Claro, tirando alguns fatores né, questões de saúde, questões mentais, algumas deficiências, mas no geral, né, se a pessoa chegou até os 80, 90 anos, tem uma experiência que tem que ser escutada, Valorizada, legitimada, né? né? E quando a gente, né, escuta a história dos nossos idosos, a gente escuta também conhece um pouco mais de nós mesmos. Com certeza. E pegando um gancho do que tu falou, então, como é que tu acredita que hoje, na nossa sociedade atual, no Brasil, enfim, no nosso contexto em que vivemos, tá a valorização do idoso e o respeito a ele das suas vivências? É justamente isso, é dar um espaço de fala, né? Porque muitas vezes nós, enquanto profissionais, temos essa visão, né? Nós, enquanto profissionais, mas muitas vezes que eles possam também falar o que que eles estão sentindo, como que eles estão percebendo esse momento, é poder buscar, que a gente sabe que dentro das políticas públicas, da área da assistência social, né, existe o Conselho Municipal do Idoso. Então a gente sabe que existem várias ferramentas públicas, né, que acolhem o idoso, que protegem, né, que garante eles o direito a ter o seu alimento, a ter a sua convivência e principalmente o seu respeito. Né? Inclusive, acho que agora, acho que não, tenho certeza, agora dia 15 de junho é uma data importante em relação ao idoso, que é justamente para tomar consciência a sociedade em relação à violência, porque infelizmente a gente sabe, né, que o ser humano tem muitas faces e Uhum. uma delas é justamente a violência, que muitas vezes é psicológica, porque a gente ainda tem uma visão assim de quando pensa em violência é uma questão física, mas às vezes a violência psicológica fere tanto quanto, né, porque tu coloca a pessoa num lugar de menos-valia, não apoia o que a pessoa pensa, não dá valor. Então, agora, dia 15 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização de Violência contra Ah, Idoso. bacana. Precisa ter uma data específica para isso. Todos os dias a gente precisa acolher, a gente precisa buscar prevenir e tomar consciência de valorizar os nossos idosos. E se a gente vê que isso acontece, poder denunciar, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas, sabem que acontece, mas é na casa do vizinho. Só que se eu estou escutando, se eu estou vendo que algo não está bem, eu tenho que denunciar, porque eu, particularmente, não conseguiria dormir sabendo que eu tenho um vizinho que está sendo espancado ou maltratado, né? E maltratar significa muitas vezes deixar lá na casa dele, abandonar, não dar atenção, né? Existem várias formas de violência, mas esse mês, esse dia 15, é justamente para trazer essa conscientização de como nós estamos tratando os nossos idosos, de forma prática, do nosso dia a dia. E, claro, tem idosos ativos, conscientes, que têm uma vida ativa até os 70, 80 anos. Só que não é a realidade de todos.
né? Tem alguns idosos que precisam de muito mais atenção. E as famílias muitas vezes abandonam, né? E esse abandono emocional é muito pior do que qualquer outra coisa. Isso mesmo. Então é bem importante isso que tu trouxe, né? Que nós temos uma data para ressaltar, né? A questão da importância de nós pensarmos no bem-estar do idoso, lutarmos contra essa violência, né? Que a gente sabe que muitas vezes existe de muitas formas, né? Então, como o Clênio falou, às vezes a violência não é só física, né? Pode existir como forma de negligência também, abandono. Então, cabe a nós, enquanto sociedade, também nos responsabilizarmos, né? Pelo bem-estar do idoso. Claro que hoje a gente tem as políticas públicas, temos assistência social, mas ela não consegue abater, às vezes, alguma coisa que nós podemos, como pessoas, como seres humanos, auxiliar aquele nosso vizinho, aquele nosso amigo, aquele nosso conhecido que precisa de um auxílio. Nós, enquanto psicólogos, também temos um papel de escuta, né, dessas demandas, dessas vivências. Temos muito a aprender com os nossos idosos também, né? Então, eu acho que esse Uhum. respeito ao idoso vem muito da experiência que ele tem com as vivências dele, né? Experiências essas que trazem aprendizado para nós, ouvintes, né? Uhum, claro. Eu percebo muito isso. Quanto mais a gente valoriza o idoso, mas nós temos que ter parâmetros, assim, de compreender, claro. ah, a pessoa, quando ela chega nesse processo do envelhecimento, ela tem uma experiência de vida, ela tem uma bagagem que é importante ser respeitada e acolhida, né? Então, existem leis que garantem isso. Então, é preciso, sim. Não quer dizer que, claro, né? A gente tem que ser realista no sentido, assim, de que existem pais que foram muitas vezes violentos, muitas vezes agressivos, e causam um efeito nesse filho. Não quer dizer que esse pai que chegou na vida adulta, né, que é idoso, que ele se tornou bonzinho. Mas se nesse Uhum, momento ele precisa de apoio, é poder ressignificar o sofrimento interno, né? Poder verbalizar que sim, né? Ele pode não ter sido, pode pai, a melhor mãe, mas ele foi o que ele pôde. Às vezes é bem justamente isso, é compreender que a gente vem de uma cultura muitas vezes que não fala sobre seus sentimentos, uhum, não fala sobre seus afetos, suas emoções, e muitas vezes a maneira de demonstrar o amor era distorcida através de um ato de violência, né? Que muitas vezes acontece isso, a gente escuta relatos, né? Ah, na minha infância eu bati, eu apanhei, uhum, né? Ou meu pai me agredia. Mas, enfim, daqui a pouco é uma distorção do afeto. uhum. Mas quando a gente fala, aceitar essa história, de perceber, bom, isso foi do passado, talvez era o que a pessoa poderia Ressignificar, ter né, aquele sido. afeto Mas se distorcido, né? E isso, por mais difícil que seja, é perceber, bom, já que nesse momento ele precisa de apoio, não vai negar que aconteceu isso no passado, mas vai entender que ficou no passado, né? Porque nós sabemos, né, dentro da psicologia, se tu fica muito revirando o que já aconteceu, tu entra num processo depressivo, né? E a gente vê muito isso no idoso, porque fica pensando em coisas que deixa de fazer, né? A gente tem profissionais assim que estudam a questão dessa fase da vida do envelhecimento que tem muita questão de arrependimentos, né, de coisas que deixaram de dizer, de fazer. Então, essa experiência, né, nos coloca, bom, se hoje nós temos a oportunidade de fazer aquilo que a gente tem desejo, de expressar os nossos sentimentos, é hoje que a gente tem que fazer isso. Porque o tempo é transitório, né? Então, se hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade de dialogar sobre isso, é hoje que a gente tem que aproveitar, né? O que passou a gente não vai conseguir mudar, a gente não tem como saber o que que vai ser o amanhã, mas e hoje, né? Isso começa com os nossos pensamentos, organizando as nossas ideias, buscando atividades, Uhum. né? Escutando essas histórias dos nossos avós, dos nossos pais, porque isso vai nos garantir o respeito ao outro, né? E justamente ao respeito à nossa história. Então a gente precisa perdoar o outro, mas principalmente se auto-perdoar. Né? Essa questão que a psicologia oferece ferramentas que tu busque conhecer mais a si mesmo, saber o que que tu tem de bom, o que que tu tem de melhor que tu pode manter e coisas que tu pode se melhorar. E isso se dá respeitando, né, os nossos pais, nossos avós. E como eu disse, né, é perdoando. Se de repente não foi o melhor pai, a melhor mãe do mundo, foi o que eles puderam nos oferecer naquele momento.
Então é seguir em frente, né? É poder não ficar amargurado por aquilo, porque, porque essa coisa dessa amargura, ela não, nos cria o quê, né? As psicossomáticas, depressão, ansiedade, tudo isso que a gente vê na clínica, né? Ou nos grupos de apoio também. Então, precisamos estar atentos à nossa saúde mental, e isso começa agora, né? Não importa se a gente tenha 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Isso mesmo. Nós temos então algumas pessoas mandando perguntas para nós, acho super importante para a gente poder conversar um pouquinho, né, discutir um pouco sobre essa temática, né, que para mim também ela ainda é um pouco superficial, mas para ti, com toda a tua experiência, né, então a gente pode aprender e discutir um pouquinho sobre. Então, a Ana Caranax perguntou: é importante criar barra manter políticas públicas para fazer de lazer e de convívio com os idosos? Para a gente falar um pouquinho sobre. Uhum. Sim, a gente sabe que atualmente existe um serviço de convivência. Se a gente for pensar na nossa realidade histórica, social, quando eu digo antigamente, por exemplo, eu lembro da minha avó que tinha Uhum, os clubes de mães. Hoje ainda existe, né? Então, o que que era o clube de mãe? Era um serviço de convivência, era onde as pessoas conviviam, né? Trocavam figurinhas, trocavam, né, informações, faziam lá seus bordados. uhum, E aí hoje, dentro da nossa política de assistência social, existem esses serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Justamente por quê? Porque dentro das vulnerabilidades, né, quando nós falamos em vulnerabilidade social, não necessariamente tem a ver com a questão financeira, né, isso. mas pode haver com essa questão de isolamento social. Porque tu pode ser um idoso, que tu tem uma aposentadoria razoavelmente boa, mas tu não tem um convívio, tu não tem acesso à convivência com a família, né? Tu tem um certo abandono social. Uhum, Então, esses serviços de convivência justamente propor isso, que a pessoa interaja, né? E a gente sabe o quanto isso é forte, o quanto isso é importante, porque todos nós precisamos nos sentir pertencentes a alguma coisa, pertencentes a algum grupo. Independente da idade, a gente busca esse pertencimento. E muitos relatos que eu ouvi, né, nos grupos é justamente isso, de tanto homem quanto mulheres que se aposentaram e ficaram durante 2, 3 anos perdidos, assim, ou em estado de depressão, de isolamento social, porque não sabiam o que fazer, né, com esse período de tempo. Porque imagina, assim, se tu se aposenta com 60 anos, tu tem mais 30 anos de vida, 40. Então é muito tempo para tu trabalhar diariamente isso, né? Claro, existe hoje idosos mais ativos que continuam trabalhando, mas aí entra a questão desses idosos a mais ativos que eu digo. É que daqui a pouco, né, já tem uma formação, uma aposentadoria bem tranquila, aí vão fazer trabalho voluntários. A gente tem muitos, né, idosos que nos apoiam, que são uhum, voluntários, né, que vão lá por semana, ou que nos ajudam na prestação de contas, né, que tem uma experiência nisso. Então a gente vê que são idosos muito ativos. Mas muito tem ativos. outros que são desse apoio, né? Seja até na questão de pintar mandalas numa dinâmica, para eles já é um apoio, já é um acesso a algo que acolhe. Então, hoje nós temos que garantir aos idosos justamente o que é uma garantia humana, assim, de prevalecer a Uhum. assistência, né? De ter uma boa, de ter alimentação, de ter moradia, né? De ter assistência à saúde, de ter acesso a essa convivência. Eu acho que isso que tu traz é muito importante, porque tu coloca que não é a questão da vulnerabilidade não é só a questão financeira, né? Que muitas vezes a gente pensa, tá, o idoso tá amparado financeiramente, beleza, tudo ok, então eu não tenho mais responsabilidades para com esse idoso. Não, a gente tem que pensar sim no bem-estar dele, para que ele esteja inserido num convívio social, que ele possa ter uma convivência, né? Compartilhar suas experiências, ter esse lugar de pertencimento, que tu traz e é muito importante, né? Então eu acho que esses pontos que tu tem ressaltado ajudam a gente a pensar em novas alternativas para o nosso idoso hoje, né? Então, o que que a gente pode fazer? Como a gente pode amparar ele, não só financeiramente, né?
Hum. Isso, é dar acesso a essa convivência, né? Muitas vezes a gente tem um idoso na família e a gente sabe que ele está ali, mas mal dialoga, mal conversa. E claro, como eu disse antes, às vezes tem sim reclamações, tem problemas, mas todos nós, seres humanos, temos questões mal resolvidas, né? Uhum. Senão a gente não estaria aqui descobrir, para nos aprimorarmos cada vez mais. E é justamente isso, é saber respeitar, né? Que se não consegue conviver muito tempo, mas não é questão do tempo que tu fique, mas é a qualidade desse tempo, Isso. né? Porque não adianta visitar o teu avô, a tua avó, mas ficar no celular, né? Ou ficar fazendo ou não dar atenção, ou vai lá, come, come rapidinho, vai embora. Claro, às vezes a gente faz isso, só que daqui a pouco a gente não vai mais ter essa presença. Então nós temos que aproveitar porque nós vamos chegar nesse lugar. Aí como que nós queremos ser tratados? Quando eu digo nós, é nós que estamos nessa fase de trabalho, né? Estudando, trabalhando, ainda não somos idosos. Mas como que nós queremos ser tratados quando chegar aos 70, 60 anos? É justamente ser um processo de empatia social e coletiva. Se eu quero chegar aos 80 anos bem, eu tenho que tratar hoje esses idosos que estão próximos bem. Uhum. Isso começa na minha família, na minha comunidade, no meu bairro, nesses grupos de convivência, né, incentivando. A gente sabe que agora na questão do isolamento, para quem convivia todos os dias, né, é um sofrimento, né? Se para todos nós é, imagina para aqueles que a Uhum. única alternativa é ir 2 vezes por semana num serviço de convivência. E Então é nisso eu ia poder te dar alternativa. perguntar, para ti que tem essa experiência com o serviço de convivência, o que que tu acredita que seja uma alternativa para esses idosos, então, nesse período de quarentena, né? Porque eles estão em casa, eles não estão frequentando, né? Então, os locais onde frequentavam antes. Sim, sim. A gente sempre busca orientar que ou se comunique, né, com a família, se precisa de apoio, né, ou que entre em contato com, ó, seja o serviço de convivência, o OBS, para pedir atividades, mas que se conseguir, né, eu acho que é bem isso, porque a gente sabe que nem todos os idosos têm acesso a tecnologias, né, a coisas virtuais, mas se puder manter um alongamento, né, manter uma rotina, né, assistir filme, ter rodas de conversa com a família, mas tem idosos que moram sozinhos também, né? A gente sabe que isso acontece. E aí tem que buscar através disso, né? Ou que os netos vão lá dar desenhinhos para pintar, que vão lá passar uma tarde, mas é juntos, né? A família junto pensar alternativas Hum. para não deixar esse idoso desamparado. Porque é bem isso, é uma coisa muito simples, como que cada um de nós gostaríamos de ser tratado. Então, claro, se a gente tem alguém que vai lá nos dê um apoio, a gente sabe que muitas vezes uma meia hora de conversa vale muito mais do que uma semana de convivência, porque as pessoas precisam de atenção, alguém que escute, né? Nós vemos na prática clínica que a grande questão é justamente isso, que a pessoa tem um espaço de escuta, Uhum. né? Que possa falar livremente, sem ser julgado. E no nosso dia, julgar cada vez menos o outro. Mostrar o que a pessoa tem de bom, reconhecer o que a pessoa tem assim, uma convivência a gente tem que reconhecer o que a pessoa tem de bom, mas a nossa tendência é sempre ver o lado negativo, então a gente tem que romper esses padrões e valorizar, né? Essa pessoa conseguiu ficar um dia de bom humor, um dia Uhum. sóbria, um dia bem, né? E a gente vê que, infelizmente, devido a essa questão de isolamento, tem aumentado o índice de depressão, o índice de suicídio, né, o índice de violência. Então, nós temos que transformar esses índices em amorosidade, né, em planejar políticas sociais que Uhum. amparem as pessoas de forma legítima, e isso em todos os espaços. Porque nós temos o privilégio de estarmos, né, com a tecnologia ao nosso alcance, mas nem todos têm esse Todos acesso. estão. Então, nós podemos nossa força, né, com esse poder de fala, buscar amparar essas pessoas que talvez tenham menos
possibilidades, mas que podemos sim ajudar, como tu disse, né? Olhando para o próximo, auxiliando, seja no seu pequeno, na seu pequeno universo. Que todo mundo quer mudar o mundo, mas a gente pode mudar o nosso pequeno mundo, que começa tomando consciência dessas coisas que a gente precisa melhorar no nosso dia a dia. Uhum. Então eu acho que a mudança começa de nós, né? Nós, nosso vizinho, nosso familiar. Eu acho que esse momento de pandemia, de quarentena, ele serve também para que a gente possa se aproximar dos nossos familiares, né? Das pessoas que estão do nosso lado e às vezes a gente não consegue parar e dar um abraço, ouvir um pouquinho de como foi o dia. Então, nesse momento, a gente consegue conhecer um pouquinho do outro, um pouquinho de nós mesmos. E eu acho que é o momento ideal para a gente repensar algumas mudanças, né? Algumas coisas que a gente sabe que não estão de acordo na nossa postura, no modo como a gente encara os problemas do dia a dia. Então, eu acho que Uhum. seria muito importante que as pessoas possam aproveitar esse tempo livre para poder melhorar uma coisinha por vez. Não precisa ser uma grande mudança, mas aos pouquinhos e mudando aquelas coisas que percebe em si e que poderiam ser diferentes. Porque para a gente pensar no macro, né? Então, para a gente mudar o mundo, como eu gosto de dizer, a gente tem que começar mudando a nós mesmos, né? Às vezes, uma mudança por vez, aquela escadinha, faz com que a gente possa chegar, então, aonde a gente quer um pouquinho por vez, né? Aonde a gente almeja, né? Uhum. Exatamente, é um passo por vez. O primeiro passo é justamente se dar conta disso, né? Da importância de valorizar a vida, né? Como eu disse antes, infelizmente a gente tem um índice de pessoas que cometem um ato contra si mesmo. Uhum. Nós temos isso, né? E as pessoas muitas vezes falam, mas eu não tenho condições de ir num profissional da psicologia, num psicólogo, numa psicóloga. Mas a gente sabe que hoje todos os profissionais conseguem se adaptar, né? A gente sabe que sim, existem profissionais que buscam esse olhar mais social, então conseguem dialogar formas acessíveis, né, que a pessoa busca a psicoterapia, mas a gente também tem as próprias universidades. Cara, agora talvez não tenha tido devido ao isolamento social, mas independente disso, existe apoio emocional, né? Existe formas de buscar isso. Uhum. Então nós temos que informar as pessoas, informar onde elas possam buscar acesso. Né? A gente sabe que tem Centro de Valorização à Vida, Vida, que é o CVV 188. Então, qualquer pessoa de qualquer idade pode ligar lá, vai ter sempre um voluntário, que é um serviço de apoio emocional que busca valorizar a vida, né? Então, a gente sabe que algumas pessoas justificam, não vou buscar ajuda que eu não tenho condições. Mas hoje em dia todo tem acesso, né? Então, nós temos que informar as pessoas. E se a gente vê qualquer tipo de agressão, de violência, né? Seja contra criança, contra adolescente, contra mulher, né? Contra o idoso, nós temos que denunciar. Né? A gente tem um ditado popular que diz que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas é uma distorção. Em briga de marido e mulher, a justiça mete a isso colher. mesmo. Existe lei, né? Existem leis que prevalecem. E isso é uma lei social, que é de empatia. Eu não posso, como eu disse antes, a gente tem que valorizar a vida, né? Pode não ser eu ser agredido, mas se a outra pessoa está sendo, eu tenho que me colocar naquele E lugar, né? Seja questão racial, questão de orientação sexual, a gente sabe que tem muitas polarizações, mas a gente vê que os idosos, né, que mais têm uma vida ativa e saudável, são aqueles que se adaptam ao tempo, né? São aqueles que julgam menos o outro, que conseguem reconhecer, hoje em dia existem diferenças, isso faz parte da vida, mas que buscam aprender com aquilo, uhum. né? Podem, por exemplo, dar algumas ideias, mas respeitam. Então nós temos que aprender isso, a respeitar as diferenças, a valorizar a vida, a saber que se a pessoa está sofrendo algum tipo de agressão, seja física, emocional, né, qualquer tipo de represália, ela tem a lei, ela tem justiça que ampare. Então nós precisamos auxiliar que as pessoas busquem esse apoio. E esse é o nosso grande papel social, seja como Isso. psicólogo
ou seja, como qualquer função, né? Desde a pessoa que, né, que faz a nossa higienização do espaço ao profissional técnico, independente da tua posição, né? Uhum. Estamos aqui para nos amparar e por isso que a gente se encontra, né, com essas pessoas. E que bom que a gente tem essa oportunidade, né, de poder compartilhar essas ideias e acessar muitas pessoas Isso. e que a gente consiga inspirar, né, que cada um valorize a sua vida, busque apoio, né, e que isso é muito importante, que é bem isso, se a gente quer chegar a sermos idosos, estarmos bem, a gente precisa hoje fazer a nossa parte. Isso aí. Então, isso que tu traz, Clênio, também é muito importante, da questão da valorização do outro e do respeito, né? Eu acho que nesse momento em que a gente vive hoje, e para a nossa convivência social, né, ser positiva, a gente tem que usar essa máxima do respeito. Respeito à diferença, respeito à opção do outro, respeito ao que o outro pensa. Então, hoje a gente tem uma questão muito forte de liberdade de expressão, né? Mas a gente tem que saber que a nossa expressão, a nossa opinião, ela tem que chegar até aonde chega a opinião do outro, né? Sem ofender, sem ferir, respeitando as vivências daquela pessoa, as experiências. Então, nós temos como psicólogos, como pessoas, esse papel social muito importante de respeito ao outro, né? Ao que é diferente e não estigmatizar a diferença, né? Como nós vemos tanto por aí. Eu acho que a gente tem que pensar em adaptações para o diferente para que ele possa ter igual acesso a todos têm, né? Então, como a gente pode melhorar a qualidade de vida da nossa cidade para poder atingir o idoso, para poder atingir a pessoa com deficiência, a população em geral, né? Então, quando a gente pensa no mundo para o idoso, para o deficiente, a gente está pensando no mundo para todos nós, né? Uhum. Exatamente, estamos olhando com esse olhar de amorosidade para o social, para o coletivo e para nós mesmos. Então, quanto mais a gente acessa o autoconhecimento, seja através da psicoterapia, através, né, de leituras que a gente possa se nos inspirar, mas é justamente colocar em prática isso no nosso dia a dia. E isso é um grande desafio para todo mundo, é um passinho de cada vez. Isso. A gente sabe que por mais complexo que seja a vida, nós temos políticas públicas, nós temos acesso à informação, mas nós precisamos usar essas ferramentas a nosso favor. É como hoje, né? Estamos nos adaptando à tecnologia, né? Até tempos atrás era uma coisa de filme de ficção científica, né? E hoje a gente tem acesso às informações de forma muito rápida, a gente pode amenizar a saudade, visualizando as pessoas. Então é poder usar isso a nosso favor e espalhar cada vez mais isso, né? De que é possível termos uma sociedade valorosa, né? Que possa resgatar os valores, respeitando o outro, respeitando suas escolhas, respeitando os idosos, não infantilizando, né? Porque eles não se tornam crianças, eles se tornam idosos, né? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alguns, exceto alguns casos específicos, né? Mas se não, no geral, eles têm opinião própria, eles têm condições, a gente possa respeitar isso e valorizar, porque isso vai se espalhar, né? E é uma energia, né? É uma coisa coletiva. É igual quando você joga uma pedrinha numa água parada que cria aquelas ondinhas, né? Então, se você Uhum. busca compreender o outro, tu vai criar essas ondas no seu pequeno espaço, no universo, e com certeza isso vai retornar de uma forma saudável e positiva. Então, eu acho que com essa tua reflexão a gente pode se encaminhar para o fim, né, da nossa live. Eu agradeço muito tudo que tu compartilhou com nós, com o pessoal que está nos assistindo. Eu acho que tu traz reflexões muito importantes, né, não só sobre o idoso, mas sobre o cotidiano, sobre respeito, sobre convivência. Então, eu agradeço muito por ter aceitado participar da nossa live, trazer um pouquinho da tua experiência. Te agradeço muito como pessoa incrível que tu traz muitas coisas importantes. Tu faz um trabalho muito relevante, não só com os idosos, né? Mas com a população em geral. Então, muito obrigada.
Espero podemos compartilhar em breve novas experiências, novos conteúdos, né? Uhum. Sim, massa, ótimo. Fiquei bem feliz com o convite. Acho que é justamente isso. A gente também está experienciando essa questão tecnológica no nosso trabalho, né, enquanto psicólogos, e também é um enfrentamento a nós mesmos, né? Tá aqui gravando, fazendo, né, uma coisa ao vivo, então tudo é uma coisa nova. Então a gente precisa também ãh, aprender com essas novas tecnologias, mas eu acho que é bem importante, né? Agradeço as pessoas que estão assistindo, ao teu convite, né? Ao Luciano, que é sempre um parceiro, né? Que Sempre super nos divulgou, incentiva, né, nossa live. está sempre ativo, né? Nessas questões. Então, é uma pessoa que eu admiro muito e que me inspira, né? Me inspira a acreditar que o ser humano é capaz de se adaptar, independente da sua fase, da sua idade, e que a gente possa transformar, né? O nosso dia em dias melhores, apesar de tudo que acontece à nossa volta, nós podemos sim, né, buscar um caminho que nos conecte com o nosso melhor, né? Que eu acredito nisso, eu acredito que independente de todas as coisas opositoras ou negativas que acontecem à nossa volta, as coisas boas sempre vão prevalecer. Então que a gente possa valorizar, né, o trabalho do psicólogo, o trabalho de todos os profissionais que buscam acolher essas demandas e incentivar os trabalhos sociais, que é justamente isso. Né? Como eu disse antes, existem vários serviços de convivência que precisam de apoio, né? Cada um pode buscar, através do seu pequeno universo, fazer a diferença, e é assim que a gente vai construir um mundo melhor. Isso Então, muito aí. obrigado. Então tá, obrigada a todos que nos assistiram. Vou ressaltar o que o Clênio disse, então. É nosso papel também fazer a diferença para o mundo ser um pouquinho melhor, né, pessoal? Então, obrigada a todos que nos assistiram, continuem nos acompanhando. Agradeço ao Clênio mais uma vez pela participação, parabenizo pelo trabalho que ele faz. Obrigada a todos e uma boa noite, pessoal. Beijo. Boa Vou noite. encerrar nossa live então.